subscreva no canal Eto Mundial TV. Está mesmo aqui bem no seu canto o sininho. Aperta nesse botão e vai subscrever no nosso canal. Não vai te faltar nada. Todos os conteúdos vai ver se tu dares um botão nesse vermelhinho. Esse mesmo que está aí, pessoal. Eto Mundial TV. O seu espaço você encontra aqui. Sofremos muito com o colono. Escravizar assim as pessoas. Não pode assim. Não tinha amor de ninguém. Batiam as pessoas. Batia, mas é porrada. Todos nossos avós, nossos pais, foi dribado no caçoneca. Vamos ver. Essa situação não está a andar bem. Vamos correr já com os brancos. Aqui não há homem, não há pioneiro. Vamos todos ao combate. Ninguém dorme. Nesse dia ninguém dormiu. O colono que estava coisa de filar, estava aí embaixo. Aquele que estava mesmo respeitar os cambuta, não, deixaram passar para ir lá embaixo. Para ir na terra dele. Foi assim. Dependência, nossos maridos subiram em cima, no bondeiro, meteram a bandeira. É festa. Pá. Ai, ué, nosso país está em paz, está em paz. É festa, papai. A Bongola está aí tambulaquia. O além de festa, é uma alegria. É uma alegria, mas o cuquina. Falar sobre o 11 de novembro é falar sobre uma data que representa muito para nós, os angolanos, porque estamos aqui a falar de um marco histórico. Não podemos falar da história de Angola sem, naturalmente, fazermos referência ao 11 de novembro. E esta data tornou-se histórica muito em função do impacto que foi provocando na vida dos angolanos até a presente data. Eu gostava de dizer que o 11 de novembro, mais do que uma cerimônia que marcou a independência de Angola, é uma data que acabou por lançar novos horizontes ou por relançar as esperanças para os angolanos na construção de um Estado que fosse, ou a que todos se sentissem parte, a que todos considerassem como uma pátria, como uma terra que lhes viu nascer e que desejavam construir. Dizer que o 11 de novembro foi, naturalmente, foi marcado por um período conturbado. Okay? Estamos aqui a falar de um contexto mundial, continental e nacional muito conturbado, por uma razão muito simples. No contexto em que Angola alcança a sua independência, nós estávamos em meio ao período da Guerra Fria. E a Guerra Fria nada mais era do que o confronto geopolítico, o confronto de estratégias de expansão ideológica por parte de blocos ocidentais e por parte do bloco oriental ou bloco do leste. Cada um destes blocos era representado por uma potência mundial. Naturalmente, estamos aqui a falar dos Estados Unidos, que liderava o bloco ocidental, que saiu como potência mundial ao final da Segunda Guerra Mundial, e pela Rússia, não é? Ou pela URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, tal como os Estados Unidos, saiu considerada como potência mundial. Ora, estas potências, ou estes blocos, acabaram por exercer uma forte influência na panorâmica mundial, na política mundial a nível ideológico. Por um lado, nós tínhamos o bloco ocidental, que encerrava ou defendia uma política ideológica extremamente capitalista, e por outro lado nós tínhamos o bloco socialista, ou o bloco do leste, que tanto defendia ideias socialistas, tinha como base, como princípio, o comunismo.
Na verdade, os blocos socialistas o Bloco Socialista não era inteiramente comunista, era realmente socialista e que lutava para construir uma sociedade de matriz comunista. Portanto, voltando àquilo que é a independência de Angola, estes blocos exerceram forte influência naquilo que foram os antecedentes históricos da independência de Angola. Estamos aqui a falar, de um lado, o Bloco Socialista, ou Bloco do Leste, que apoiava o MPLA. Estamos a falar do Bloco Ocidental, que apoiava outras forças políticas, como a UNITA. E, portanto, estamos a falar também da China, que, portanto, exercia fortes apoios àquilo que era a política ideológica do MPLA, não é? Da FNLA, perdão, da FNLA. E, por outro lado, nós tínhamos também o Zaire, não é? Que atualmente é a RDC, que apoiava ideologicamente a FNLA, muito em função das boas relações que Olden Roberto mantinha com Mobutu. E, claro, a panorâmica traçada era esta. E isto, do ponto de vista ideológico, acabou por influenciar muito as decisões que os nossos políticos, ou os pais fundadores da nação angolana, acabaram por enveredar, não é? Portanto, este cenário, do jeito que ele foi arquitetado, do jeito que ele foi construído, exerceu fortes influências para o modo como Angola alcançou a sua independência. Por esta razão é que, em 1975, no ano em que nós proclamamos a nossa independência, houve um conflito armado antes. Houve antes um conflito armado que consistiu na disputa bélica, na disputa militar para o controle da cidade de Luanda. A cidade de Luanda vem já desde a era colonial como sendo um portal da colônia de Angola, não é? Era a porta de entrada para Angola e naturalmente tornou-se a capital de Angola no contexto da independência, muito em função da influência que Luanda exercia do ponto de vista das atividades comerciais e do ponto de vista político, né? Político-administrativo, porque as administrações da colônia de Angola acabavam muitas vezes por iniciar-se em Luanda e tinham pontos-chave, né, ou pontos estratégicos como Benguela, entre outras partes do território nacional. Ora, alcançada a independência em 1975, a 11 de novembro, seguiram-se momentos não muito bons para aquilo que era a nação que pretendíamos construir. E estes aspectos negativos tinham que ver com o conflito armado. Ora, este conflito armado tinha influência no plano internacional. Assim, tal como eu frisei há pouco tempo, existiam grupos ideológicos que influenciavam, não só influenciavam, nós não podemos dizer apenas que influenciavam, devemos dizer que financiavam, não é, os nossos movimentos de libertação nacional. Este financiamento, meus amigos, consistia basicamente em quê? Em fornecimento de material bélico, ok? Fornecimento de material bélico. Estamos a falar aqui de armas, estamos a falar de, muitas vezes, fardamento, né? Farda, porque nós não tínhamos indústrias têxteis, porque algumas das quais foram destruídas no conflito ou na luta pela independência, no conflito armado que antecedeu a proclamação da independência. Portanto, os movimentos de libertação nacional acabavam por receber financiamento por parte destas potências. Estamos aqui a falar da URSS, estamos aqui a falar dos Estados Unidos, estamos a falar do Ocidente, estamos a falar do Bloco do Leste. Ora, alcançada a independência, eu gosto muito de citar um filósofo moçambicano que é o Severino Elias Ngoenha. Ele escreveu uma obra brilhante
que portanto, tem como título Das Independências às Liberdades. Ngoinha coloca-nos a seguinte pergunta: será que somos realmente independentes? Será que o modo pelo qual alcançamos a independência revela a liberdade que tanto almejamos? Por isso é que a sua obra de cariz filosófico é titulada Das Independências às Liberdades. Ora, antes de nós adiantarmos a outros aspectos fundamentais, como por exemplo os fatores que dizem respeito às línguas nacionais, é importante frisar que as independências dos Estados africanos ou dos territórios africanos teve uma base ideológica. Primeiro, esta base ideológica é o que nós chamamos de panafricanismo. Nós não podemos dissociar as independências dos Estados africanos ou dos territórios africanos do panafricanismo. Não podemos fazer isto porque os pais da independência de África foram essencialmente influenciados por princípios e ideologias panafricanistas. Assim, é que um dos princípios do panafricanismo era o da reunificação dos africanos, não é? Que era de promover a unidade dos povos africanos. Esta unidade consistia basicamente em quê? Primeiro, tínhamos de resgatar as línguas nacionais, tínhamos de ser capazes de praticar os hábitos, costumes, todo aquele arsenal cultural que possuíamos antes da invasão colonial europeia. Nós tínhamos de renascer como africanos. E isto consistia naturalmente a reutilização, a reoficialização das línguas africanas. Atualmente é pouco visível, não é? A utilização das línguas nacionais, sobretudo em Angola, para não falar no continente africano em si, sobretudo em Angola. E eu entendo perfeitamente porque é que isto acontece. Porque a colonização, enquanto sistema de exploração, ele também funcionou como uma ferramenta de alienação e desvirtuação dos valores culturais dos africanos, não é? Que foram explorados, dos africanos que foram colonizados. Portanto, o africano colonizado não é a mesma pessoa. É uma pessoa, é um indivíduo completamente como é que eu diria? É um indivíduo sem identidade. Okay? E uma pessoa sem identidade é aquela que não se reconhece, não se aceita como sendo parte integrante de um determinado grupo. Se o africano foi explorado material e espiritualmente, significa que este indivíduo é apenas um corpo ambulante. Ele não é um indivíduo que tenha um discernimento próprio, não é um indivíduo que seja capaz de decidir por si mesmo o destino, ou seja, não é capaz de decidir o seu futuro sem antes compreender o que esteve na base da sua transformação como ser humano. O que é que eu quero dizer com tudo isto? O africano, ao ser explorado espiritualmente, lhe foi primeiro destruída toda a sua matriz cultural. Ou seja, a percepção que o africano tinha sobre que o africano tinha sobre o mundo, esta percepção foi completamente diluída, ela foi destruída com a invasão colonial. Esta invasão, que destruiu a matriz espiritual do africano, acabou por roubar-lhe a identidade. Isto significa que, do ponto de vista cultural, o africano já não era o mesmo. Do ponto de vista cultural já não era o mesmo, do ponto de vista espiritual já não era o mesmo, facto que acabou por influenciar as suas decisões futuras. Imaginemos, por exemplo, que uma criança seja uma criança tanto europeia, que nasceu na Europa, seja educada, seja ensinada que os seus pais ou que os seus antepassados comiam pessoas, que os seus antepassados
Portanto, eram canibais, e ele vai crescendo com isto, vai crescendo com isto. Portanto, estes ensinamentos vão exercer influência sobre o modo como ele vai olhar amanhã para os europeus. Ele vai olhar para os europeus como pessoas abomináveis. E, portanto, foi este o modo pelo qual o africano foi educado, o modo como ele foi explorado, o que acabou por corromper a sua matriz espiritual. E aí onde está o problema. Se do ponto de vista espiritual o africano não reconhece a sua matriz cultural, este africano está basicamente fadado a cometer graves erros contra si e contra os seus. E foi exatamente por esta razão que, no contexto da independência de Angola, nós, enquanto africanos, tivemos que decidir entre assumir uma ideologia socialista e assumir uma ideologia capitalista. Se nós rumássemos pelo caminho do meio, seríamos completamente estraçalhados. E isto é um facto, e foi o que aconteceu. Por exemplo, aqueles africanos que decidiram trilhar o caminho da matriz cultural africana, estes africanos foram completamente eliminados. Nós estamos aqui a falar de Sékou Touré, estamos a falar de Patrice Lumumba, estamos a falar de Muammar Gaddafi, okay? Estamos a falar de políticos africanos que, fundados numa ideologia panafricanista, foram eliminados por causa precisamente disto. Precisamente por causa disto. Então, do ponto de vista cultural, se nós não somos capazes de valorizar aquilo que é nosso, facilmente seremos driblados no plano internacional. Porque todas as nações que se tornaram fortes, elas tornaram-se fortes por causa de uma ideologia baseada nos seus padrões culturais. Não foi porque assumiram uma ideologia externa e aplicaram esta ideologia tal como foram buscá-la lá fora. Eles pegaram na ideologia, moldaram-na segundo a sua matriz cultural, aplicaram e tiveram sucesso. É assim que nós estamos a ver o grande crescimento econômico e político e geopolítico da China, e é assim que nós vimos no passado o florescimento da ideologia política norte-americana. Okay? Tanto, mas antes da assunção da proclamação da independência, nós tivemos vários fatores que conjugaram para isto. Do ponto de vista linguístico, do ponto de vista literal, do ponto de vista... o outro fator que fizeste referência. Do ponto de vista artístico, okay? Existem muitos fatores que conjugaram para a independência de Angola. Por exemplo, quando se fala da independência de Angola, divide-se em duas etapas. A primeira etapa é aquela que tinha que ver com a luta ou com o conflito intelectual, o conflito oral, que estava muito ligada à produção literária. Por exemplo, antes da proclamação da independência, surgiram vários movimentos literários em Angola, né? Surgiram vários movimentos literários. Nós podemos falar de figuras como Viriato da Cruz, não é? Antônio Jacinto. Podemos falar de figuras que exerceram forte influência na produção literária, que culminou por influenciar grandemente o despertar das consciências dos angolanos, não é? Estes movimentos, por exemplo, foi o movimento dos novos intelectuais de Angola, em que eram parte integrante, Viriato da Cruz, entre outros. Estamos a falar de figuras como Antônio Jacinto, que até antes da independência fazia produções literárias, escrevia artigos em jornais, não é? E portanto, esta produção literária acabou por influenciar grandemente o despertar das consciências. Repara que havia em Portugal a Casa dos Estudantes da colônia de Angola, não é? Ou das colônias em África. Esta casa pertencia praticamente aos jovens que saíam de Angola
iam para Portugal no sentido de enriquecerem o seu currículo acadêmico, entre outros aspectos, não é? Portanto, quanto a este aspecto linguístico, quanto a este aspecto cultural, literário, nós podemos perceber que sem a literatura seria muito difícil despertar as consciências, porque a literatura acabou por influenciar grandemente no modo dos angolanos verem o mundo ou perceberem como é que o mundo ocidental funcionava e também como é que funcionava o sistema colonial, não é? Porque, por um lado, uma coisa é falar do sistema colonial, outra bem diferente é falar da escravatura. O sistema colonial é uma exploração humana, é uma exploração territorial e a escravatura consistia basicamente na exploração do homem pelo homem. Isto é, transformar seres humanos em objetos, ou seja, reduzir o africano a mero objeto, a mero instrumento para a produção de riqueza. A colonização, enquanto explorava o homem, explorava a terra, ela também marginalizava este homem. A colonização era um sistema que atacava em todos os aspectos o africano, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista econômico. Porque, por um lado, o africano foi ensinado a deixar de crer na sua cosmovisão, nos seus aspectos culturais, na sua mundividência, para passar a crer numa religião, numa cultura completamente diferente e que defendia basicamente que o africano era nada mais, nada menos do que produto do diabo, né? Para finalizar, não é? Há muita coisa para dizer sobre a independência de Angola, que não é possível falar em apenas um dia. Mas dos aspectos chaves que eu poderia frisar aqui tem que ver com os aspectos culturais, os aspectos políticos, os aspectos econômicos. Se tivéssemos que alcançar a independência de Angola, eu poderia seguir aquilo que Severino Ngoenha e Marcos Garvey acabavam por defender. Por um lado, Marcos Garvey defendia a unificação dos africanos, uma economia forte, não é? Um investimento econômico voltado para os africanos. E do ponto de vista cultural, eu defenderia aquilo que Julius Nyerere implementou na Tanzânia, não é? Julius Nyerere na Tanzânia, ele implementou uma educação cultural, ou seja, uma educação voltada para a elevação espiritual do homem africano. E é isto que nós precisamos fazer. Nós precisamos, em Angola, implementar as línguas nacionais. Meus amigos, as línguas são códigos e só por intermédio destes códigos é que seremos capazes de compreender a nossa matriz cultural, a nossa matriz espiritual. Do ponto de vista econômico, vou já terminar, do ponto de vista econômico, nós precisamos fomentar uma economia que investe no capital humano africano. Ou seja, nós precisamos investir em nós mesmos. Isto significa que Angola precisa apostar num crescimento econômico voltado para as comunidades africanas. Primeiro, meus amigos, não se esqueçam, os políticos angolanos têm fazendas, mas os políticos angolanos não constroem estradas. Isto é um paradoxo tremendo. Então nós precisamos construir estradas, porque só por intermédio destas vias é que será fácil transportar os meios, transportar a produção produzida em campo. Okay? Nós precisamos de uma educação voltada para o homem angolano. Nós precisamos salvar o angolano desta alienação cultural. Okay? E mais do que resgatar cultura, nós precisamos exprimir a cultura. Okay? Eu queria mandar abraços aqui ao meu amigo Peregrino pelo convite, não é? Agradecer desde já, cumprimentar todos os meus manos do movimento panafricanista em Angola, agradecer aos meus manos da Eto Mudieto TV
que estão aí com um grande projeto e eu estou completamente entusiasmado com o facto de vocês estarem a dar este passo que vai naturalmente ajudar a percebermos mais daquilo que é a nossa realidade. Nós precisamos investir na tecnologia. Não restam dúvidas, meus amigos, que o que está a dar agora é tecnologia. Nós vamos olhar agora para o Ruanda. O Ruanda tem cerca de 2 satélites na nossa atmosfera. Então nós precisamos apostar em tudo isto. Obrigado pelo convite e espero estar convosco nas próximas vezes. Um adeus e Ubuntu. Angola do meu coração. Eto Mulher TV, o seu espaço você encontra aqui.